Olá, comunidade Energia, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade, uma aula com especialista. E hoje tenho aqui a honra de trazer um convidado muito especial, um convidado aqui que é um advogado referência no setor de energia, que é o Thiago Bal. Thiago, obrigada por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo à comunidade Energias. Sinta-se em casa. Pode falar energias à vontade aqui, tá? Que aqui a gente não mede para falar a linguagem da energia. E estou aqui acompanhando, se precisar de mim, estou aqui no bastidor, vou ficar aqui olhando também o chat e acompanhando a aula. Olá, pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje. Sou um profundo admirador da Joris, da comunidade, né? Sempre acompanhando aí as inovações, muita coisa que a gente aprende também no dia a dia, com os conteúdos que a Joris produz no YouTube, ali no canal dela, no Instagram, no blog. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço muito ao convite. A gente vem discutindo sempre quando ela posta alguma coisa que eu acho que é interessante, eu faço um outro comentário, trago para ela uma informação diferente, a gente vai discutindo o que é interessante trazer para um público que é um público não tão ligado diretamente com a estrutura jurídica de determinados projetos, mas que, de uma certa forma, esses projetos atingem diretamente a vocês, né? Que estão as pessoas que estão ali por trás de toda essa engenharia, desenvolvimento dos modelos de negócio. Então, hoje a gente quer falar aqui sobre investimentos inteligentes em energia solar, especialmente como que você constitui um veículo de investimento para uma usina solar e que pode ser também utilizado futuramente para qualquer estrutura que trata de energia renovável, né? Não só limitar a energia solar, mas projetos de hidráulica, projetos de eólica, principalmente os projetos de hidráulica, biogás metano, que hoje também estão na rota de investimentos da geração distribuída. Então, eu agradeço ao convite da Joris, agradeço a Deus poder estar aqui, falar para vocês, né? Eu sempre glorificar quem nos coloca de pé todos os dias, né? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, o meu assunto é sobre investimento, mas durante a nossa aula, nós vamos trazer elementos de modelos de negócio. Eu vou falar um pouco de estrutura, talvez um pouco de consórcio, da parte relacionada aos modelos de negócio que a gente tem hoje na geração distribuída, porque, de certa forma, eles fazem parte da estrutura de investimento, né? Todo investimento, para ele ficar de pé, precisa de receita, né? E a receita, na geração distribuída, vem do compartilhamento de energia. Então, acaba que a gente vai falar um pouco também sobre isso durante essa aula. É muito interessante que a gente concentre as perguntas mais para o final mesmo, até porque eu vou tratar aqui de 4 modalidades de investimento. Então, às vezes, a pergunta referente a um assunto, ela é tratada logo em seguida num outro assunto e que a gente pode, talvez, esclarecer tanto na apresentação e essa dúvida no final, se é uma dúvida de todo mundo também, né? Falando um pouco de mim. Eu sou advogado há 18 anos. Dos 15, eu dedico à geração de energia renovável. Então, eu participei da constituição, em 2008, de uma grande empresa chamada Ômega Energia Renovável. Hoje é uma das maiores geradoras e comercializadoras desse país, com investimento pesado em eólica e hidráulica, e solar também. E eu me especializei no início da minha carreira em tributos e operações societárias, né? Então, durante 5 anos, 4, 5 anos na Ômega, a gente fez muita operação de aquisição de projetos, de geração de energia, e isso me capacitou, desde lá, a trabalhar com a estruturação desses projetos, em que a parte tributária e a parte societária, ela é muito relevante. Para quem não é da área, e aqui eu tenho energias, né? Energias, ou seja, a minha linguagem ela não tem que ser 100% jurídica. Quando a gente fala de societário, são aquelas operações que envolvem mudanças de ações, de cotas numa empresa, constituição de uma empresa para receber um ativo, a compra de uma empresa
para estruturar um projeto, tá? Eu também tenho uma empresa de contabilidade específica para o setor elétrico, que é a Bal Energy Contabilidade. A gente trabalha com contabilidade de geração distribuída, no Mercado Livre e também de integradores. E ela é uma startup, vantagem dela ser uma startup, tem muita tecnologia envolvida, e aí o preço, né, do serviço ele fica mais em conta comparado ao mercado. Aqui estão alguns números, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas acho que até esse primeiro geração distribuída já está baixinho, né? A gente está com hoje mais ou menos 700 megas de geração distribuída implantada, de cliente, às vezes não implantada, mas de projetos que clientes nossos participou de aquisição. Trabalho muito na hidráulica e também no biogás metano de aterro sanitário, que é um projeto maravilhoso hoje de geração de energia renovável, tá? Esse aqui é o meu trabalho, gente. Eu não me resumo hoje só à energia solar. Mas com a geração distribuída, realmente, o foco do investidor ficou muito em cima da energia solar. Mas eu comecei na hidráulica, tenho um pezinho na eólica e hoje eu tenho uma paixão muito grande que é transformar o lixo em energia renovável. Para aqueles que já passaram do ENTA, como eu, né, que já passou do 40, né, para mim é muito gratificante quando lá atrás eu assisti De Volta para o Futuro e todo mundo falava que não era possível transformar o lixo em energia, né? Então tá aí, hoje projetos maravilhosos que geram energia através do lixo. Beleza. Só rapidamente algumas operações que a gente já trabalhou para vocês entenderem o que a gente faz. Então, a Meta Energia, uma das maiores empresas de geração distribuída de Minas Gerais. A gente fez a estruturação societária dela com os investidores estrangeiros. Fizemos a construção do consórcio que hoje opera. Raizen, trabalhamos em due diligence de projeto. O que é due diligence? É auditoria. Pegar um projeto, fazer a parte de auditoria regulatória, que é algo que vocês têm capacidade para fazer. A parte relacionada à auditoria fundiária, jurídica, se tiver empresa envolvida, né? A Eneva, fizemos construção de consórcio de empresas que a Eneva comprou. E, por fim, a CEMIG Sim, em Minas Gerais, a gente participou de uma operação de cessão de direitos de projetos de energia de geração distribuída, em final de 2021, ainda quando não era proibida a venda de pareceres de acesso, tá? Só um detalhe que é muito interessante, a lei proíbe a venda de parecer de acesso, né? Mas ela não fala nada em relação à compra de direitos relacionados a contratos de uso do sistema de distribuição. E a gente vem evoluindo com a ANEEL para uma interpretação da possibilidade de adquirir esses projetos, de trocar titularidade nesses projetos e você não perder o direito ao acesso. É uma evolução interpretativa da legislação hoje. Pois bem, para quem não me conhece, quem quiser me seguir no Instagram, está aqui o meu QR Code, mas é só digitar Thiago Bal lá no Google, vai ter bastante material. Eu tenho um blog no meu site, no Bal Ribeiro Advogados, lá no finalzinho, lá em contatos vai ter, mas se você entrar lá no site hoje, nós temos, em média, 200 artigos publicados, em média não, completou esse final de semana 200 artigos publicados, sendo que 70% deles relacionados à geração distribuída e um 80%, 85% a energias renováveis. Então, tem bastante material lá, muito útil, com uma linguagem muito acessível. A gente, além de aderir ao Energias, a gente também abandonou o juridiquês. A linguagem é uma linguagem acessível para qualquer pessoa, tá? O que nós vamos falar hoje? Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre as características de um investimento de energia renovável, tá? É um investimento que tem características próprias. Se amanhã você quer adquirir uma indústria, quer adquirir um supermercado, você tem características próprias desse mercado que não são as mesmas do mercado de energia renovável. Cada mercado tem sua característica, mas o mercado de energia renovável ele é um mercado muito específico, especialmente considerando que toda a receita dele vem de uma aderência a uma tarifa. E você não tem controle dessa tarifa, né? Essa tarifa
quem controla a remuneração é o governo. Então, isso é muito relevante na hora que você vai analisar um projeto de energia renovável para fazer uma aquisição, para fazer um investimento. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre os veículos que a gente tem para poder fazer um investimento num projeto e também modalidades de financiamento. E, por fim, nós vamos falar da tributação relacionadas a esses projetos. Por isso que é importante a gente esperar um pouquinho, se tiver uma dúvida, às vezes, sobre tributação ali, quando eu estiver falando de participação societária na sociedade em participação, porque quando a gente chegar lá embaixo, nós vamos, já com os conceitos na cabeça, nós vamos evoluir aí para o assunto final, que é o que os investidores mais interessam, né? Eu vou receber meu dinheiro, mas ele é tributado? Eu vou receber 100% do meu dinheiro? Então, vamos caminhar aí para esse finalzinho com essa pegada. Primeira coisa que eu trouxe 4 características que são importantes dentro de um investimento em energia. É muito interessante para quem trabalha nesse setor, quando você vem de um outro setor e começa a trabalhar com energia renovável, os custos são muito altos. Então, investir em energia renovável, você tem a primeira barreira, que é a barreira do custo, CAPEX, do investimento, né? O quanto custa para você colocar esse investimento de pé. A gente sempre está falando de cifras altas. Hoje, 1 megawatt de energia solar implantado, e aí cada um tem a forma de precificar, principalmente em relação ao preço dos equipamentos, mas bons equipamentos, hoje nós estamos trabalhando com uma média de 4 milhões e 800, 4 bilhões e meio de reais, né? Nós já chegamos a 5 milhões e 500. Então, se eu tenho uma usina hoje de 2 mega, nós estamos falando de investimento de 2 milhões. Se eu vou construir uma usina de 100 kW pico, há 4, 5 meses, nós falávamos em investimento de 500 mil reais, 450 mil reais. Não é qualquer pessoa que tem esse dinheiro, né? Mesmo que o retorno financeiro seja interessante, né? A taxa de retorno, né? O payback e o tempo que você gasta para recuperar o seu dinheiro, para você pegar um financiamento, hoje em projetos de energia renovável, quando a gente está falando de projetos pequenos, né, um projeto de 100, 200 kW, a gente tem que ir até projetos de 1 mega, 2 mega, a gente vai muito em bancos tradicionais para pegar esse dinheiro. E esses bancos tradicionais, eles vão exigir de você uma garantia ou imobiliária, ou corporativa, ou aval de sócios, que praticamente inviabiliza alguns projetos pela falta de crédito. Se você vai pegar hoje 15 milhões de reais para fazer uma usina de 2 mega, 2 mega e meio, você vai ter que trabalhar com uma linha de financiamento com um banco em que vai te exigir uma garantia imobiliária. E geralmente você tem que entregar uma garantia imobiliária de 1,35, o valor de 135% vezes o seu investimento, ou seja, 1,35, na verdade, você multiplica 15 milhões por 1,35. Você tem que garantir 30% a mais, 35% a mais do que vale o investimento. Ou seja, é uma barreira que hoje se tornou uma barreira intransponível. A gente tem hoje muitos projetos de geração distribuída, com parecer de acesso emitido, o orçamento de conexão, né? Hoje a nova nomenclatura, para conexão em 25, 26, 27, mas o desenvolvedor não tem o dinheiro para esse projeto e não consegue captar recursos para esse projeto, porque é uma barreira muito grande por conta do custo. Se você vai para projetos acima de 30 milhões de reais, você consegue financiamento do BNDES, de bancos de fomento. Porém, você tem que entrar com dinheiro próprio em torno de 20% a 30%. Eles exigem que você coloque de 20% a 30% desse dinheiro lá, tá? Então, é uma barreira a captação de recursos, é uma característica típica de projetos de geração de energia renovável. Outra característica, a característica de risco. Tá? Os investimentos, eles são sujeitos a riscos diversos, né? O risco de meio ambiente,
risco político, de mudança de política, mudança de tributação, o risco tecnológico do equipamento, o risco ambiental, regulatório e o próprio risco de mercado, né? A taxa de juros, né? O risco Brasil, que a gente muito fala, né? Que seria para o mercado estrangeiro, como ele enxerga o Brasil em termos de investimento. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, uma viabilidade financeira de um projeto, o risco de mercado regulatório do equipamento, ele é muito relevante, né? Então, é também uma barreira, e aí, quando a gente vai fazer um investimento, isso tem que estar muito claro para o investidor, ele precisa entender aonde ele está entrando, para que no futuro não haja uma demanda aí contra vocês que estão fazendo esses projetos. Agora, o retorno, é muito interessante falar sobre retorno no setor elétrico, porque parece que todo mundo acha que investir no setor elétrico é a coisa mais tranquila do mundo. Eu construo uma usina e ela vai ficar ali gerando por 30 anos, 25 anos, receita recorrente. Não chove, não tem poeira, o equipamento não quebra, né? Tudo acontece ali no mundo de Alice, né? Tudo acontece maravilhosamente bem. A gente sabe que não é assim, né? Então, o retorno do investimento, ele não é tão previsível quanto os demais. É muito bom. Quando você tem um projeto de geração de energia redondinho, o retorno é muito bom. Mas a gente tem que entender que a viabilidade dele depende muito das condições climáticas, de mercado, mudança política, tarifação. Pega, por exemplo, vamos colocar Minas Gerais, que era o celeiro, ainda é o celeiro da geração distribuída. No início do ano, nós tivemos uma mudança tributária, no entendimento tributário, que derrubou a tarifa de energia em Minas Gerais de R$1 para 85 centavos. Isso impactou diretamente os projetos de geração de energia que tinham sido modelados no passado a uma tarifa de R$1. Depois essa tarifa voltou porque uma liminar derrubou esse entendimento do Congresso Nacional em relação ao tributo que incidia sobre a TUG. Então, olha só, nós estamos sujeitos a uma decisão de governo para um investimento de 30 anos. Então, precisa estar muito bem ajustado o seu projeto de investimento. E a operação, né? A operação de um projeto, seja hidráulico, eólico ou solar, biogás, metano, precisa de profissionais qualificados tecnicamente, porque a cada minuto de equipamento parado, a cada minuto de falta de geração, é dinheiro perdido, que impacta diretamente o seu projeto, né? Então, manutenção preventiva é algo que, na minha opinião, deveria ser inegociável em um projeto de geração de energia. Nós temos um cliente que ele tem um case muito interessante. Ele contratou uma empresa, uma usina de 1 mega, contratou uma empresa para fazer a limpeza do equipamento, tá? Dos módulos solares. E ele gerou energia no topo, em tudo que ele podia gerar de energia num determinado período. Só que ele não contratou a empresa para fazer a manutenção. E aí, quando ele recebeu o orçamento, era um negócio em torno de R$12 mil anuais, R$1.000 mensais. E ele não quis fechar porque achou que era caro. Só que essa empresa continuou monitorando a usina. E ela apresentou uma proposta meses depois e mostrou para ele que o equipamento deixou de gerar energia em torno de 15%. Isso representou financeiramente para ele R$80 mil. Ele quis economizar 12 e perdeu 80. Porque a sujidade numa usina solar é algo que nós não percebemos em relação à perda de energia. E isso está diretamente relacionado na sua viabilidade financeira e a gente não vê os empreendedores colocando a sujidade no projeto de geração de energia. Então, são 4 pontos que eu chamo a atenção que vocês, quando forem modelar os seus negócios, têm que colocar na caneta. Nós, hoje,
Vamos tentar resolver o problema da característica 1, captação de recursos financeiros. Tá? Não consigo captar recursos em banco, então eu vou para o mercado privado captar esses recursos. Primeiro detalhe que eu tenho que colocar para vocês: a captação de recursos de pessoas físicas e jurídicas no mercado privado não pode ser feita no ambiente público. O que significa isso? Eu não posso ir para o Instagram, eu não posso criar um site, eu não posso ir para o YouTube, oferecer o meu projeto, vender cotas do meu projeto. Quem faz isso tem que ser regulamentado pela CVM. Mas eu posso marcar um jantar, marcar um evento para um público privado, apresentar o meu projeto, informar que o financiamento daquele projeto é feito de forma privada, com venda de cotas, preço fechado, número de cotistas fechado. Daquela porta para fora, eu não posso divulgar publicamente o meu projeto. Tá? Essa é uma regra hoje que está numa regulamentação da CVM. Existem muitas empresas, startups, de crowdfunding. O que é crowdfunding? São empresas que fazem a chamada vaquinha online, né? Mas são empresas profissionalizadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Blocks, que é uma empresa que muitas pessoas conhecem. Elas divulgam publicamente projetos e vendem cotas, porque elas estão regulamentadas pela CVM. Antigamente podia vender até 5 milhões de reais, hoje os projetos podem ir até 15 milhões de reais. Então tem muita empresa que financia projetos nessas plataformas de crowdfunding. Qual que é a desvantagem disso? A vantagem disso é captação mais rápida e num público aberto. Qual que é a desvantagem? Isso custa caro. Então você perde uma boa parcela do seu lucro nas taxas que essas empresas cobram. Então, você pode montar ambientes privados para isso. A primeira coisa que a gente precisa é saber qual é o veículo de investimento que nós vamos usar. Então, vamos lá. Eu tenho um cliente que ele tem um projeto de 1 mega, a usina vai custar 5 milhões, ele não tem esse dinheiro, ele tem hoje só 500 mil, ou seja, ele tem 10% dessa usina, e ele precisa arrumar os outros 90%. Só que ele quer investidores que participem apenas com capital e que não queiram participar da operação do projeto. O que é participar da operação? Tomar decisões relacionadas ao projeto. Ele quer pessoas que queiram investir nesse setor e receber receita recorrente. Então, eu preciso criar um veículo de investimento. Eu não quero colocar essas pessoas na minha empresa que vai operar a usina. O veículo que a gente tem hoje é a sociedade em conta de participação. O que é a sociedade em conta de participação? É uma estrutura que não é uma empresa, tá? Ela não tem personalidade jurídica. O que significa isso? Quem é integrador tem a sua empresa, por exemplo, de integração. Essa empresa assina contratos de trabalho com empregados. Essa empresa assina um contrato com uma distribuidora para receber uma mercadoria, para receber um equipamento. A sociedade em conta de participação, ela não tem essa personificação no mundo jurídico. Ela não celebra contratos com pessoas físicas ou jurídicas no mundo jurídico. Ela recebe investidores para que os investidores coloquem dinheiro nela. Esse dinheiro ele é alocado em uma outra empresa que vai operacionalizar o projeto, vai operar a usina, vai construir a usina e vai operar. E quando esse investimento torna-se viável e retorna financeiramente através de lucro, esses sócios que estão na sociedade em conta de participação vão fazer jus à sua receita. Então, como é que isso funciona? Eu coloco dinheiro na sociedade em conta de participação, coloquei lá, eu comprei uma cota de 200 mil, tá?
Tiago, quanto que custaria uma cota? Olha, você pode colocar o preço na cota, um valor que você bem entender. O que você tem que se preocupar? Quanto menor a quantidade de pessoas que você fizer a gestão, melhor. Então, se eu tenho 5 milhões e eu preciso vender cotas para esse projeto, se eu colocar que a cota vai custar 50 mil reais, concorda comigo que se eu vou ter que vender muitas cotas? Se eu vender cotas de 5 mil, eu vou ter muita gente para gerir. Então, eu posso colocar cotas de 100 mil, cotas de 200 mil. Alguma pessoa pode chegar lá e comprar 2 cotas, uma cota, 5 cotas. Nós não estamos falando de investimentos em que pessoas que façam investimentos, por exemplo, menores vão entrar. São investimentos um pouco maiores. Mas eu também posso fazer, por exemplo, um projeto de uma usina de 400 mil reais, 450 mil reais, uma usina de 100 kW pico. Eu também posso fazer a mesma estrutura. E lá eu posso vender cotas de 20 mil, cotas de 40 mil, cotas de 50 mil. Eu vou ter um grupo de investidores um pouco menor. Então, eu vou lá e comprei uma cota de 200 mil. Eu fiz a análise do prospecto do investimento. Ao fazer a leitura, eu percebi que esse projeto vai me dar um retorno anual de 20%. Então, se eu comprei uma cota de 200 mil, entende-se que anualmente eu vou ter um retorno de 20% sobre o capital investido. Tá? Essa é a ideia. Então, quando a usina recebe o aluguel de um consórcio, uma cooperativa, uma associação de geração distribuída, esse aluguel retorna para a sociedade em cota de participação e distribui os dividendos entre os sócios investidores. Tá? Como eu disse, ela não tem vida própria. Não é uma empresa que sai ao mercado assinando contratos. Beleza? Ela tem CNPJ, porque a Receita Federal determina que ela tenha CNPJ. Como que eu constituo essa empresa? Tá? Eu preciso de um investidor e preciso de uma empresa que a gente chama de sócia ostensiva. O que é a sócia ostensiva? É a empresa que vai realmente implantar o projeto e executar a operação do projeto. Então, pode ser, por exemplo, vamos falar daqui a pouco, a chamada SPE, Sociedade de Propósito Específico. Vou dar mais detalhes daqui a pouco. Que todo mundo conhece. Então, ela vai virar sócia ostensiva e eu preciso de mais um investidor para, pelo menos, registrar o CNPJ na Receita Federal. Eu não registro ela na junta comercial, tá? Eu envio um contrato para a Receita Federal e a Receita Federal me devolve um CNPJ. Para fins fiscais. Para fins fiscais. Detalhe, os investidores de uma sociedade em conta de participação tornam-se sócios ocultos do projeto. Eles nunca aparecem para o mercado. Quem vai aparecer para o mercado? Sempre a sócia ostensiva. Tá? Sempre a empresa que está lá operando o projeto. Se a gente tem uma empresa que nós estamos abrindo todo mundo aqui, um projeto, uma sociedade de propósito específico, chamada Energias UFV Limitada, quando eu for abrir a sociedade em conta de participação, ela vai chamar Energias UFV Limitada SCP. Ela se identifica no mundo assim. Ela leva o mesmo nome da sócia ostensiva. Tá? Qual que é a grande vantagem de uma SCP? A vantagem é que quando eu coloco o dinheiro nela, eu não assumo nenhum risco da operação da usina. E essa é uma vantagem. Por quê? Se eu sou um investidor que quero receber apenas dividendos, não quero compartilhar risco ambiental, não quero compartilhar qualquer risco que no futuro possa impactar diretamente a minha participação,
o investimento no veículo Sociedade em Conta de Participação é o melhor negócio que você tem. Esse é um veículo, imagina mesmo, é uma instituição que é onde você põe o dinheiro e ela investe no projeto que você quer fazer parte. Então, ela é um veículo, ela não é uma empresa, você não toma decisões dentro dela, tá? Todo mês, você vai receber ali na sua conta bancária, paga pela SCP, o rendimento do seu investimento no seu projeto. A sociedade de propósito específico, como eu falei, tá? Também pode ser um veículo de investimento. Então, ou seja, a gente pode abandonar. Eu não quero, Thiago, eu quero investir direto no projeto, direto nele, que é o que muitas pessoas fazem. Só que é um problema quando eu invisto direto no projeto. Vamos supor que vocês querem fazer uma usina de 100 kW e querem trazer investidores para essa usina. E aí, você trouxe o Thiago como investidor. E aí, a Joris, meses depois, decide também entrar como investidora. Só que eu não paguei o IPVA do meu carro. Eu estou devendo um tributo estadual. Eu não consigo processar na junta comercial a entrada da Joris, porque quando o sistema da junta consulta o Estado de Minas, por exemplo, vai perceber que eu tenho uma dívida estadual. O Estado não deixa fazer essa alteração. Então, esse é um problema. O risco do empreendimento afeta direto o seu investimento e você, tendo um problema no seu nome, você causa um problema também no projeto. Tá? É o meio mais fácil de investir num projeto, mas é um meio também mais arriscado, porque você fica exposto diretamente. Tá? O que é uma SPE? Sociedade de Propósito Específico. Significa dizer que eu só posso ter um único objeto social. Tiago, eu posso ter um objeto social de locação de equipamentos sem operador e um outro de administração de usina? Não. Para a SPE, não. Você pode ter uma empresa comum com esse objeto, mas uma SPE, não. E ela tem que ter prazo determinado. Ela tem que ter o dia que ela abre e tem que informar no contrato social o dia que ela vai fechar. Tiago, então para que serve isso? Serve para quando nós aqui da comunidade resolvemos montar um projeto com um único objetivo. Nós só vamos montar aquele projeto para, por exemplo, alugar a usina para um consórcio e nós vamos dar uma vida útil para o projeto. Quando ele terminar, aquilo que sobrar, nós vamos vender e vamos dividir. Conscientemente, nós criamos essa instituição. Tiago, se eu quiser construir uma usina, receber aluguel e administrar consórcio, eu posso abrir uma empresa só para isso? Pode. Mas aí você concorda comigo que é uma empresa comum, tem mais de um objeto, você tem que trazer um investidor que queira participar de 2 empreendimentos, 2 objetos. Então, a SPE, ela é conhecida no mundo jurídico como um veículo de investimento protegido para um único negócio. Ela não tem uma proteção diferente do que uma empresa normal em relação a você. Amanhã você causar um problema no meio ambiente, você vai ter no seu nome o mesmo problema com a empresa normal. Mas ela é um veículo de investimento. Quando eu junto SPE e SCP, a SPE passa a ser a sócia ostensiva, ou seja, ela que implanta a usina, ela que opera a usina, ela que recebe o dinheiro do aluguel, e ela passa esse dinheiro para a SCP. O sócio que está na SCP, ele não quer nem saber o que está acontecendo na SPE. Ele quer o dinheiro dele todo mês. Você que está construindo esse projeto vai ser o único sócio dessa SCP. Tá? Toda sociedade empresarial pode ter apenas um único sócio, não tem problema nenhum. Então, você cria a SCP só como sócio, recebe o dinheiro dos investidores e faz esse projeto acontecer. Tá, Tiago? Eu posso ficar com uma participação? Esse é um detalhe interessante. Pode. Você pode, por exemplo, fazer um projeto que você vai captar 100% do investimento e vai oferecer para os investidores apenas 90%. 10% a gente chama de
custo de oportunidade. Eles vão estar te dando esses 10% como o custo da oportunidade que você levou para eles. Isso é muito comum no mercado. Nós já fizemos projeto até 80-20. O investidor captou 100% do projeto, 500 mil reais, por exemplo, uma usina de 100 kW-pico, 70 kW de inversor, ficou com 20%, não colocou nenhum centavo, mas foi o responsável pela implantação, compra de equipamento, gestão, e hoje é o responsável pela operação. Hoje recebe pela administração, mas ele também tem 20% da usina. Então é perfeitamente possível você modelar assim também. Tá? Vou mostrar rapidamente aqui como é que funciona um projeto desse na prática. Num desenho que a gente faz aqui. Agora vocês vão entender tudo que eu estou falando para vocês. Olha só que interessante. Então, aqui é o modelo SCP e SPE. Tá? Percebam que eu tenho aqui os aportes financeiros, que representam 100% do CAPEX. Pode ser menos do que isso, mas o ideal é que os investidores banquem 100%. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, não importa. Eles colocam dinheiro na SCP, esse dinheiro vai para a SPE, que é a sócia ostensiva da SCP. Ela vai operar, ela faz o tradicional contrato de locação com o consórcio. Eu tenho um líder do consórcio, tenho uma segunda consorciada. O consórcio tem os consumidores que pagam as contribuições. Essas contribuições, o consórcio paga todas as despesas que ele tem da sua operação normal e paga para a SPE a alocação. Quando o dinheiro entra aqui, ele volta para a SCP por meio de dividendos, isento de imposto de renda. Vou falar um pouquinho disso lá mais na frente. E volta para a conta de cada um como dividendos. Aquilo que foi tributado aqui na locação sai daqui sem tributo. Por quê? Porque a legislação brasileira não tributa lucro, porque ele já foi tributado na execução do objeto social. Isso é importante. Vocês sabem que a reforma tributária foi aprovada sexta-feira. O que isso significa? Que agora nós vamos ter tributação diferenciada para bens e serviços. Na locação, nós não temos tributação de serviço. Mas, na reforma tributária, nós vamos colocar agora tudo no mesmo bolo. Locação, serviço, venda de materiais, equipamentos, mercadoria, vai tudo para um bolo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá? Então, pode ser que nós tenhamos, em 2 anos, uma mudança de tributação em relação aqui. Vão ter as leis agora que vão ser aprovadas para criarem as alíquotas. O que é interessante que a reforma tributária não falou ainda? Sobre a tributação da receita. Então, nós vamos ter agora, daqui a pouco, a reforma do imposto de renda. Então, até a reforma do imposto de renda, essa operação toda aqui é isenta de imposto. Isso é muito bom, gente. Um outro exemplo. Tiago, o meu investidor, ao invés de receber dinheiro, pode receber energia? Pode. Olha que interessante. Ele coloca 200 mil num projeto de... Deixa eu pegar uma calculadora aqui, eu sou ruim de cálculo, mas fazem a conta, eu estou sem calculadora. Um projeto de 500 mil, de 500 mil, ele colocou 50 mil. Então, ele tem 10% do projeto. Se o projeto gera 12 mil kWh mês, ele tem direito a 1.200 kWh mês. Então, em vez de ele receber dividendos, ele pode receber excedentes de energia. Não é interessante isso? Ou seja, você pode criar a forma de receita do seu cliente. Isso é muito comum. Muito comum. A gente tem contratos aqui em que o investidor faz a opção pelo retorno em dinheiro ou em investimentos. Tiago, o meu investidor na sociedade enquanto participação, depois de 5 anos, diz para mim que agora ele quer ser sócio da SPE. Pode?
Se você falar no contrato de SCP que ele pode converter a participação dele em ações ou cotas da empresa, da SPE, você pode trazer ele direto para cá. Mas tomem cuidado, como eu disse lá atrás. Você está trazendo um potencial problema para dentro do seu negócio. Tá? Se você criou uma estrutura para pagar dividendos, mantenha os seus sócios lá. Vê se tem mais um slide aqui. O outro é o seguinte, olha só. Eu tenho um investidor que não tem dinheiro, mas ele tem um terreno. Ele quer aportar o terreno aqui. O terreno vale 200 mil. O projeto precisa de terreno. Então, ele pode aportar o terreno aqui também e receber participação em dividendos ou em energia. Ó, eu posso também aportar com equipamento? Também pode. Tudo é possível. Aqui é um instrumento em que a autonomia das partes ela impera. Eu posso também ter uma holding de investimentos. Eu posso trocar a SCP por uma holding de investimentos. O que é holding de investimentos? É uma empresa. Aí nós estamos falando de uma empresa, de uma sociedade. Eu coloquei isso aqui porque toda vez me perguntam isso. Tiago, tem me falado aí que a holding também pode administrar. Eu só quero que vocês lembrem o seguinte, a holding, ela é uma empresa. Então, eu começo a conviver com pessoas dentro da minha empresa que eu não queria que fossem meus sócios. Eu só quero colocar 200 mil num projeto de 400. Então, outras pessoas estão colocando dinheiro, mas eu não queria elas como sócias. Então, quando você monta uma holding, elas viram suas sócias. Então, sempre pense como vai ser a gestão do seu projeto. Se você quer ter um sócio ou se você quer participar do investimento sem ter sócio. Então, a SCP, ela tem esse viés, tornar um empreendimento viável sem que você tenha sócio. Tiago, mas por que você está falando isso? Porque para você ter sócio, você tem que ter um negócio que a gente chama no direito, em latim, chama affectio societatis. Em português afeição pelo sócio, vontade de ter sócio. E não é todo mundo que quer ter sócio. Ah, eu acho a Joyce fantástica, legal, etc. Mas eu quero ser sócio dela. A gente pensa igual. Às vezes a gente pode não pensar igual em termos de gestão. Ela vira para mim e fala, olha, eu quero toda a receita durante 2 anos reinvestir no projeto. E eu viro para ela e falo, não, mas eu quero tirar dinheiro para pagar minhas contas. Eu quero viajar com esse dinheiro. Então, isso não encaixa. Não dá para a gente ser sócio. Mas a gente tem as mesmas opiniões sobre transição energética. Mas isso não basta para ser sócio. Entendeu? Por isso que é importante vocês sempre entenderem que um projeto ele precisa de estar alinhado com o seu objetivo final. Para quem não quer ter sócio, a SCP é o melhor lugar. Um exemplo que eu quero que vocês entendam sobre essa questão de sócio. Né? Você está em Chapecó, não é, Jorge? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, eu montei um projeto lá em Chapecó. O João da Soja não gosta do José da Cana. E são os 2 melhores potenciais investidores para o meu projeto. Como que eu vou trazer esses caras para uma sociedade? Eles não vão assinar o contrato social. Mas eu trago eles para uma SCP. Por quê? Porque eles não vão assinar alteração de contrato. O contrato que eu mando para a Receita Federal gerar o CNPJ, esse contrato, ele é imutável, é um contrato de adesão. Ele não muda mais as cláusulas dele. Para um sócio investidor entrar, o que ele faz? Ele assina um termo de adesão. Então, o João da Soja assina um termo de adesão e o José da Cana nunca vai ficar sabendo que ele é sócio do projeto.
Primeiro que ele é sócio oculto, não aparece. E ele não vai assinar o mesmo contrato que eu. E isso eu digo para vocês. É corriqueiro nas cidades do interior. Tá? Então, a gente tem esse modelo que nos ajuda muito nisso. Vocês já ouviram falar também de uma modalidade de captação de recursos por meio de empréstimo. No direito, empréstimo tem um nome que chama mútuo. Mútuo é o nome que se dá a empréstimo. Então, o juridiquês é mútuo, né? O energês é empréstimo. Eu preciso de um dinheiro para construir a minha empresa. Então, eu vou procurar essa modalidade. E aí pode ser no banco, pode ser com um parente, pode ser com um amigo. Você tem que celebrar um contrato, gente. Não pode ser verbal, porque o verbal você perde o controle, tá? E aí o seguinte, eu liguei para a Jorge, eu e o Sidney Silva estamos fazendo aqui uma usina de 100 kW. Pico. Custa 450 mil. Só que nós só temos 150. Precisamos de 300 mil. Você quer virar nossa investidora? Você vai receber de juros X% ao ano. Ela avalia os investimentos que ela tem, vê que é viável e ela entra no negócio. Ela empresta dinheiro para a gente. A gente recebe esse dinheiro, coloca na empresa. Tá? Eu posso estabelecer com ela que ela nunca vai ser sócia, que eu quero só o dinheiro dela. Quando passa o período que a gente chama nas finanças de payback, que é simplesmente o tempo para você ter de volta o dinheiro que você investiu. Então, você investiu 300, com o rendimento mensal vai demorar 5 anos para você receber 300. Isso é payback. Dali para frente, o que você recebe é rendimentos. É juros, são rendimentos. Beleza? Então, ela pode falar assim, tá legal, quero ficar aqui, eu te empresto e me paga em 8 anos. Um determinado período, por exemplo, 5 anos é payback, e dali para frente é realmente retorno sobre investimento, juros, que é onde você realmente coloca no bolso a diferença entre o principal e o que você propôs de investimento. Só que a Jorge pode falar assim, olha, eu ponho dinheiro sim, só que eu quero um dia tornar sócia desse projeto. Quero converter a minha participação em investimento na SPE. E aí, o que a Jorge vai fazer? Fazer um mútuo chamado mútuo conversível. Simplesmente vai ter uma cláusula lá. Jorge, você tem 24 meses, 12 meses, 6 meses, o tempo que eu e o Sidney determinarmos, para tomar a decisão em converter o seu dinheiro investido na gente em participação na empresa. Só que a partir do momento que você converte o dinheiro da Joyce lá, ela vira sócia. Então, ela não recebe mais juros do empréstimo. Ela vai receber dividendos. Ela vai receber lucro. É assim que funciona. Então, o mútuo é quando o foco aqui é quando o investidor ele não quer adquirir de cara uma participação societária, ele quer fazer um investimento, quer sentir o negócio, ver se realmente vai dar certo, e aí depois ele quer ter a decisão de tornar ou não sócio do projeto. Muito comum, gente. É hoje o investimento em projeto de energia renovável mais comum que existe. Os bancos também fazem esse tipo de investimento.
possibilidade de converter um investimento em participação societária. Muito comum mesmo, esse tipo de... Agora, o que a gente tem que entender? No momento que eu entro no projeto, que eu faço a conversão, eu não sou mais credor de empréstimo. Eu passei a ser sócio. E eu não recebo mais dividendo. E eu assumo risco do projeto. O inversor queimou, ficamos sem entrar, eu não vou receber. No empréstimo, você recebe. Mas como sócio, você assume o risco. Essa é uma modalidade muito comum. Muito comum para a sociedade limitada, muito comum para sociedades anônimas, que são as SAs. Tá? Por fim, uma outra modalidade que a gente tem para investir numa empresa é o que a gente chama de debenture conversível. Gente, são nomes complexos, mas que quando você começa a se enveredar pelo mundo financeiro, eles passam a ser muito comuns. Grandes empresas criam dívidas. O que é criar dívida? Pedir dinheiro emprestado no mercado, por meio de debentures. Debenture simplesmente é um empréstimo que uma empresa pega no mercado por meio de títulos financeiros que ela emite. Gente, é um papel. Debenture é um papel, aonde nesse papel está escrito as regras. Eu estou indo no mercado pedir dinheiro emprestado. Cada papel meu vai custar 200 mil, 50 mil. Quando você assina esse papel junto com a empresa, você se torna credor dessa empresa. Você passa a ter direito a receber dividendos dessa empresa. É muito comum debênture em empresa SA. Origo emitiu debênture, Semig Sim emite debênture, tá? Raizen emite debênture. Essas empresas não trabalham muito com empréstimos mútuos, pedindo dinheiro a pessoas físicas ou jurídicas. Elas trabalham mais com debênture. A debênture pode ser conversível ou não conversível, mas geralmente o investidor ele quer ter a possibilidade de um dia fazer parte do projeto, tá? Então, ela é muito parecida com o mútuo, um pouco mais complexa, porque eu preciso de vários instrumentos dentro da empresa para gerar esse papel que é o título. E como é que eu tenho a garantia, Thiago, desse investimento? Você vai pegar esse papel, vai levar para sua casa, vai guardar num armário que tem a chave e vai fechar esse armário. Chamados contratos de gaveta, né? É os contratos que você guarda as 7 chaves ali na sua casa. É assim que funciona. Se amanhã ela não te pagar, você contrata um advogado e ele vai utilizar esse título para cobrar a empresa igual você cobra um cheque. Você já executa direto na conta da empresa, tá? Qual que é a vantagem que você tem em relação a debênture? Você faz o investimento numa empresa, mas não participa do quadro societário dela. Também você não participa do risco do negócio. Vocês estão percebendo que a todo momento eu estou aqui falando do item 2 de risco? Eu estou criando formas de botar dinheiro numa empresa sem participar do risco do negócio. Se a empresa parar de funcionar, o dono da empresa tem que me pagar, ele tem que arrumar dinheiro em qualquer lugar para me pagar. Quando vocês vão conversar com um investidor que só quer receber dinheiro, não quer fazer parte do negócio, é a primeira coisa que ele vai olhar. Quais riscos ele está exposto. E se você mostrar para ele que ele não tem participação no investimento, ele não faz parte do quadro societário,
esse investidor coloca dinheiro. Tem um detalhe, gente. Hoje, no mercado de energia elétrica, existem as chamadas debêntures de infraestrutura. Quando você aprova um projeto na ANEEL e no Ministério de Minas e Energia, que ele é essencial para o setor elétrico, quando você emite uma debênture, o investidor não paga imposto de renda. Na geração distribuída, foi aprovado na Lei 14.300 a possibilidade da geração distribuída também ter debêntures de infraestrutura. Só que ainda não foi regulamentado pelo Ministério de Minas e Energia. E isso está limitando o crescimento de alguns projetos, porque captação financeira para projeto de GD é algo extremamente complicado. Então, em breve, nós vamos ter essa regulamentação. Hoje, você consegue por meio de medida judicial, mandado de segurança. Fora isso, não tem como. Mas você pode emitir uma debênture que o investidor repague imposto de renda, isso ainda é muito viável. Então, são esses 4 aqui, que são os modelos de negócio, que são os meios de veículos para você investir numa usina solar, eólica, hidráulica, tá? Tributação. Importantíssimo. Eu falei um pouquinho. Todo investimento em uma empresa, quando você recebe o retorno via lucro, então na SCP, direto na SCP ou direto na SPE, você não paga imposto de renda. Por que você não paga imposto de renda? Porque o tributo já está sendo pago na operação da empresa. Isso, quem tem empresa, quem está aqui assistindo e tem empresa, sabe muito bem que no final de determinados períodos, quando você distribui o resultado, você não paga para o governo federal, sobre o resultado que a empresa te paga, imposto de renda, nem contribuição sobre esses valores. Mas, no mútuo e na debênture, você vai pagar imposto de renda, igualzinho você paga imposto de renda quando você faz um investimento em um título de CDB. Então, você tem uma alíquota progressiva. Quanto mais tempo você fica como investidor, menor é a alíquota que você paga. Então, se você ficar em tempo superior a 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Se você ficar somente 180 dias, você vai pagar 22,5%. E toda operação de empréstimo no mútuo ou na debênture, você tem que pagar o IOF, assim como quando você vai no banco pedir dinheiro emprestado, você tem que pagar o IOF. Tá? Por isso que a SCP e investir direto numa SPE tem sido os meios de investimento direto no projeto mais utilizado. Somente quando a pessoa realmente está no mercado para atuar como um emprestador de dinheiro, um investidor que gosta de emprestar dinheiro e receber de volta esse empréstimo a uns juros mais acima do que hoje o mercado paga para investimentos, é que ele faz mútuo debênture. Só para vocês terem uma ideia, hoje uma taxa de retorno de um investimento de geração de energia distribuída gira em torno de 20%, 21% ao ano. Tem investimento com 22%, 23%. Você emprestando dinheiro a 2%, que para pessoa física é o máximo que a lei autoriza por mês, você recebe 24% ao ano. Então, ou seja, a gente tem que avaliar isso. Só que você paga imposto de renda. Entendeu?
Então, eu tenho que colocar na caneta para saber o que é melhor. Você emprestar dinheiro, você participar de um projeto. Gente, o tempo passou e eu não vi. 1 hora já e 10 minutos de aula, né? Eu vou aqui para os momentos finais, para poder encerrar e abrir agora para discussão. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí com dúvida sobre isso. No geral, gente, eu quero dizer para vocês, esse tipo de investimento está crescendo muito. Olha, aqui no escritório, nós temos hoje, em negociação com investidores, 220 megas de GD. São mais ou menos 80 projetos espalhados aí pelo Brasil, em que os investidores estão negociando a forma de captação de recursos. Tá? Você pegar um projeto hoje de 16,5 megawatts, nós estamos falando de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Então, é muito dinheiro envolvido. Nós temos muitos pareceres de acesso, GD1, que vão entrar em operação em 2026, 2027. E o mercado está carecendo de profissionais que sabem fazer avaliação financeira. Muito carente o mercado para a viabilidade de projetos de geração distribuída. Tá? Então, essa aula aqui, ela é para dar noções gerais para vocês do que acontece nesse mercado. Não é uma aula de aprofundamento, mas é uma aula que eu trago para vocês noções do tipo de investimento, como que é feito para grandes negócios, tá? Quem quiser me procurar para esse tipo de contato, pode utilizar tanto o telefone do escritório, pode me procurar nas redes sociais, pode entrar em contato diretamente com a Jores, pode entrar diretamente com a minha equipe, tá? Quem tiver uma dúvida mais específica, quiser marcar uma reunião, a gente vai estar aqui sempre à disposição para falar desse assunto, entendeu? Mas por hoje é isso. Eu espero ter atingido a expectativa de vocês. Vamos abrir espaço aí para a gente começar a resolver dúvidas. Perfeito, Thiago. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada pela sua participação. Foi enriquecedor aqui. A gente sempre fala, né, de modelos de negócio, de consórcio, cooperativa, associação e tudo mais, mas o que você trouxe hoje é a etapa anterior a tudo isso. Então, não adianta nada eu ter um veículo jurídico se eu não tenho um veículo de investimento. Então, eu acho que aqui vocês conseguiram entender um pouco do quebra-cabeça, da primeira peça para montar esse quebra-cabeça de uma estruturação completa dessas. Então, muito enriquecedor mesmo. Pessoal, chat liberado. Abro aqui para perguntas. Quem tiver pergunta, pode abrir o seu áudio. Levanta, clica aqui na mãozinha para levantar. E o Sérgio já está por aqui. Pode falar, Sérgio. Boa noite, pessoal. Na verdade, Thiago, a minha dúvida vem mais ou menos em direção disso que a Joyce falou agora. A gente teve algumas aulas sobre energia por assinatura e para um investidor, alguém que tem um terreno e quer investir em energia solar, muitas vezes ele pensou em fazer uma diversificação, né? E dentro disso, independente dos modelos, se vai ser consórcio, se vai ser cooperativa e tudo mais, o que eu tinha entendido é que ele precisava de uma SPE para ele começar a fazer isso. E eu fiquei na dúvida aqui se é possível, sempre que ele tiver uma SPE, ele tem que ter uma SCP antes disso? É possível ter SCP sem SPE? Ou as duas convivem juntos? Não ficou muito claro para mim essa parte. Tá, eu vou colocar aqui um desenho de um projeto completo. Aí você vai ter ideia exatamente de como que funciona isso. Olha para você ver aqui, ó. A SPE, tá?
ela é a empresa que vai implantar a usina e operar a usina. Ela vai fazer a locação com o consórcio. O que acontece daqui para trás é a forma como você vai arrumar o dinheiro para o seu projeto. Se você e o seu sócio, só você, tem o dinheiro completo para fazer o projeto, você elimina isso aqui. Você põe dinheiro direto na SPE. Perfeito. Se você tem crédito no banco, você pega dinheiro emprestado no banco e põe direto na SPE. Mas se você não tem crédito, se você tem dificuldade de pegar dinheiro no banco, se você não consegue arrumar a quantidade de pessoas suficiente para colocar dinheiro na SPE, a ideia que eu trouxe aqui é, se você quer trazer investidores, mas não quer conviver com esses investidores dentro da empresa operacional, o veículo é SCP. Então, quem vem primeiro é a SPE. Você precisa ter uma SPE sempre para colocar o seu projeto. Primeiro, porque fazer um projeto, ter um orçamento de conexão em nome de pessoa física, receber aluguel em nome de pessoa física, tributariamente é ineficiente por conta do imposto de renda, que é 27,5% na alocação para pessoa física. Numa SPE, no lucro presumido, nós estamos falando de 11,33%. No Simples Nacional, nós estamos falando de até 6% para projetos que faturam 180 mil ano de locação. Então, respondendo a sua pergunta, sempre você tem que ter primeiro a SPE. É a SPE que vai receber o ativo, vai implantar a usina, vai operar, no futuro vai entregar para o consórcio, mediante locação, a locação do terreno e a locação dos equipamentos. Perfeito. Então, só mais uma perguntinha, Jóris, se você me permite. Tá, ficou claro isso daí. E visto que você está querendo investidores, né, e tudo aquilo que você tinha falado, eu imagino que uma das dificuldades é o investidor sempre é receoso, né, mesmo quando ele vê vantagens. E esse dinheiro é o dinheiro que uma empresa que está dizendo que vai fazer uma usina, é um dinheiro do mercado privado, muito provavelmente de alguém que ele não conheça no mercado. Eu vejo que existem umas certas dificuldades das pessoas arriscarem o dinheiro dele numa coisa que não está pronto, né? Ele está pedindo esse dinheiro para fazer uma usina grande, que vai precisar de vários sócios. Quais são as dificuldades que você vê hoje em conseguir de uma pessoa física esse dinheiro para investir nisso e não numa outra debenture ou num outro tipo de investimento hoje que paga IPCA mais 7%, mais 8%? A primeira coisa que nós temos que fazer nesse projeto é modular o CAPEX dele para que ele dê o maior retorno possível. Primeiro, porque o seu investidor vai comparar o investimento com o que ele tem no mercado com risco menor possível, que é uma letra de câmbio agrícola, letra de câmbio imobiliário, um LCI, que é isento de imposto de renda, que está pagando para ele IPCA mais 5%, CDI mais 3%, 120% do CDI. Então, a primeira coisa é isso. Você tem que oferecer para ele um rendimento maior. Tá? Se ele vai ganhar 15% ao ano no mercado financeiro, você vai ter que oferecer para ele 18%, 19%. Segunda coisa, realmente você não tem facilidade para vender isso para pessoa desconhecida. Você tem que ter um meio social, ou então você tem que ser uma pessoa que transmita confiança, o seu empreendimento, a sua empresa transmita confiança. Como é que você gera essa confiança? Autoridade. Na hora que você vai fazer a apresentação do seu projeto, você tem que ter um background, você já tem que ter feito alguma coisa na vida. Implantado alguma usina, ter uma parceria na implantação de usinas grandes, ou se o seu projeto de usina de 100 kW-pico, mostrar as usinas que você já implantou, projeto que você participou. Eu vou passar depois para a Jóris um teaser de um cliente nosso que oferece esse tipo de empreendimento. Vocês vão ver como é que ele estrutura isso. E aí vocês podem... Ele é público no sentido de que já terminou o projeto, então hoje não é um problema essa divulgação. Mas você vai ver que ele estrutura, ele mostra quais usinas ele já fez, quanto de CAPEX que ele vai gastar, qual que é o retorno esperado.
não é garantido, é risco. Então, ou seja, tudo aqui vai ter que ser envolvido para convencimento desse cliente. Natural isso mesmo. Perfeito, obrigado. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Estão liberados aí o microfone, se quiserem. Eu tenho duas teorias quando não tem pergunta. Ou a apresentação foi muito boa, ou a apresentação ela é tão difícil que o pessoal está fritando aí. Com certeza. Eu acho que é as duas coisas, viu? O Anderson perguntou aqui, Thiago, os valores que foram citados, né, do valor do investimento, está incluso o valor do terreno? Não, não está incluso. Por quê? Você pode ter duas modalidades de investimento. Aquela que o terreno é aluguel e aquela que o terreno faz parte do investimento. Nós temos clientes aqui do escritório que no ano de 2022 fez muito projeto assim com SCP e a SPE, entregando o terreno junto. Naquela época, uma usina custava 450, 480 mil. Eles faziam projetos entregando o terreno de 650 mil reais. E vendeu muita usina assim. Vendeu muita usina assim. Tá? É até legal essa pergunta do Anderson, porque, respondendo um pouco do Sérgio, quando você garante o terreno dentro da estrutura, o investidor se sente mais seguro. Porque, ao pesquisar, ele começa a entender do negócio, ele começa a perceber que o terreno é fator determinante para o projeto dar certo. Tá? Você diria, Thiago, que se eu tenho terreno, se eu tenho um orçamento de conexão viável, eu praticamente garanto, né, o retorno do investimento, porque... Eu digo que se você tem orçamento de conexão, terreno e é GD1, melhor ainda. você tem mina de ouro na sua mão. Hoje tem um valor. Hoje nós estamos falando de 350 mil reais o megawatt. Tá? E isso vai valer muito mais dinheiro em breve. Principalmente o ano que vem. Projetos que vão entrar em operação em 2020. Como é que um projeto vai entrar em operação em 2026, 2027? São os projetos que foram solicitados antes de 2022 e que a resolução 414 não tinha penalidade pelo atraso de injeção de energia. Eu achei que era CGH ou outras fontes que daí a mais que 12. Artigo 655-O, inciso 1º, projetos conectados ou que solicitaram orçamento de conexão antes de 7 de janeiro de 2022, e lá embaixo, não lembro o inciso, se é o 4º ou o 3º, ele fala que eles estão excluídos, caso você não cumpra o prazo de injeção. Ou seja, a resolução 414, ela não penalizava o atraso. A resolução 1059 não pode retroagir para esses projetos. Tem muito projeto solar com conexão para 26, 27, e que a turma propositalmente atrasou a entrega do projeto de cabine para arrumar investidor. Entendi. Muita coisa assim. Entendi. Thiago, uma última pergunta. Você tem visto projetos se viabilizarem de GD2 e GD3? Tem. Mas com condições especiais. Custo de obra abaixo de 290 mil e financiamento do Banco do Nordeste. Só assim que viabiliza. Juros abaixo de 11% e custo de obra abaixo de 290 mil. É possível, sim. Tem cliente aqui com 8 projetos assim no Norte de Minas. E com tarifa alta, então, melhor ainda. Com 70% da tarifa da energia em Minas Gerais. Sérgio, vai lá. A última. Vocês vão falando, eu vou pensando em outra coisa aqui. Thiago, esse investidor oculto, no contrato, por quanto tempo que ele recebe esses juros? Imagino que não seja o tempo da usina, né? Eu imagino que seja um tempo limitado, menor, não? Você pode estabelecer o tempo que você determinar para o projeto. Pode ser por 15 anos, 20 anos, 25, por 8 anos, você que determina isso. É evidente que ele vai levar duas coisas em consideração. O payback dele e quanto tempo que ele vai receber de dinheiro depois do payback.
isso é vantajoso para ele comparado a outros investimentos. Mas esse caso que você disse, que você tem, que vai compartilhar, como é que foi feita essa estruturação? A gente tem projetos aqui de 15, 20 anos e de 23 anos. Tá? Menos do que isso, eu acredito que ninguém entraria, não. Tiago, te agradeço muito. Foi enriquecedora a sua participação aqui. A comunidade de energia está sempre de portas abertas para você, tá? Sinta-se realmente em casa. E eu queria convidar quem puder ir abrir a sua câmera para a gente fazer o nosso tradicional registro aqui dos encontros ao vivo, né? Sempre que a gente se encontra, então tem que aproveitar esses momentos para tirar a nossa foto virtual. Então, quem puder ir abrir a sua câmera, a gente já vai tirar aqui um print de todos que estiverem aqui online com a gente. Boa! Carla tá por aí, Lucas, Fernando, Débora, Luiz, Flávio, Anderson, Lucas. Alguém mais? Última chance, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, Thiago, é o seguinte, aqui a gente tem uma palavra-chave para todo mundo sair bonito na foto, que é o seguinte, falar energia, que não tem como não sorrir quando a gente fala energia. 1, 2, 3 e energia. Energias. Boa! Aí, galera. Foi bonito, hein? Obrigado por tudo aí, viu? Obrigado, Thiago. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.